Fala pessoal que assiste o canal da Miltech, tudo bem? Hoje estou aqui para apresentar para vocês a configuração das entradas analógicas utilizando um CP1L e um módulo de entradas, né? Aqui no caso eu vou estar usando o MAD42, né? O CP1W e o MAD42. Então vai ser bastante interessante que a gente vai poder trazer isso para o programa. Talvez eu divida esse vídeo em duas partes e no próximo a gente faz a programação em conjunto. Mas primeiro vou passar algum overview de ideias que é bastante interessante para a gente entender a aplicação em si. Para a gente seguir um cronograma, a gente vai seguir esses steps aqui, né, um passo a passo. Então, de primeiro, eu vou mostrar como que vai ser a conexão dos cabos, né, seja a entrada de tensão ou seja ela por corrente. Depois, a gente vai mostrar a alocação das memórias, tanto na CPU quanto para o cartão, a definição do tipo de entrada, como que a gente faz isso, né? Se a gente entende se ela é tensão ou se é corrente, e depois o desenvolvimento do programa em si. Como primeiro passo, a gente tem um exemplo aqui de montagem, né? Que seria utilizando um CPU1E e esse módulo de expansão. Aqui no caso está o AD41, mas a gente vai utilizar o outro aqui no exemplo, né? Então, para comunicar, a gente só realmente faz a ligação aqui do cabo SATA nesse ponto de expansão, aqui exatamente onde está passando o meu cursor, né? É só conectar e o cartão já está pronto para operar. Aqui eu deixei uma lista, né, de quais são os tipos de cartões de entrada, de saída e os mistos. Então, a gente pode ter cartões só de entrada, cartões só de saídas e cartões que são mistos. E isso eles variam de 0 a 5 volts, de 1 a 5, de 0 a 10. E os analógicos de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA. Para fazer a conexão elétrica é bem simples, é só seguir esse diagrama aqui, né? Então, para a entrada analógica do tipo de tensão, eu vou estar usando apenas a entrada de tensão, né? A VIN e o comum, a partir do sinal de saída do meu dispositivo, né? Da saída analógica do meu dispositivo. Se o meu dispositivo for de corrente, eu tenho que fazer um jump entre a minha entrada de tensão e a minha entrada de corrente, que seria o meu VIN e o meu IIN. E também ligar o meu comum ao negativo. Vai ser exatamente essa configuração que a gente vai estar usando. A gente vai estar usando aqui um sensor o ZX1 e ele tem uma saída de 4 a 20. Então, no futuro, na hora que a gente já for alocar as memórias e identificar qual que vai ser o tipo de entrada, a gente já tem essa informação. Definido o meu tipo de sensor, né, o meu tipo de entrada, a gente tem que fazer a alocação das memórias. Mas o que é isso, né? Então vamos entender primeiro como que funciona o endereçamento nas minhas CPUs. Então, quando eu tenho uma CPU que ela tem 10 pontos de I/O, né, basicamente eu estou falando de uma CPU que tem 6 entradas e 4 saídas. E essas entradas e essas saídas, elas já têm um endereço predisposto de memória lá dentro, né, que eles ficam dentro da CIO que a gente fala. Então, as entradas elas começariam na Word 0.00 até a 0.05, mas a gente sempre pula uma Word, digamos assim, né, para a gente poder endereçar. Então, como exemplo, as minhas saídas elas começam na 100.00, né, de default. Se eu tiver um PLC que ele tem 20 pontos de I/O, ou seja, 12 entradas e 8 saídas, eu vou estar falando que esse endereçamento das minhas saídas vai começar na minha Word 100.00 e ele vai usar até o bit 7 dessa Word, né? Então, a próxima para eu ligar o meu cartão de expansão, eu vou ter que utilizar a Word 101, que é exatamente o que eu estou mostrando aqui. Então, para eu endereçar o meu cartão, para eu começar a utilizar ele, eu uso a partir da próxima Word disponível após a unidade de CPU ou após o próximo cartão de analógico que já estava conectado, né? Então eu posso utilizar essa Word para fazer o endereçamento e aí sim eu começo a bit identificar o tipo da minha entrada, que é o que eu vou mostrar agora. Então, aqui na alocação das memórias, também é interessante mostrar a parte do endereçamento das I/Os no cartão, né? Então, como eu bem falei, a gente vai utilizar a Word disponível, né? A próxima Word disponível, é isso que significa o meu N, né? É o N mais um ali em cima. Então, o que eu estou falando aqui? A minha Word ela vai ter os seus 15 bits ali disponíveis. Então, os quatro primeiros, né, de 0 a 3, vai estar voltado para o meu primeiro canal, o canal 1, que vai ser a minha entrada 1, né, minha primeira entrada analógica aqui. De 4 a 7, a entrada 2. E a minha saída, o meu primeiro canal de output, vai ser da 8 a 11. E aqui o bit 15 ele sempre tem que estar atuado, sempre tem que estar habilitado, tá? Definido como 1, porque é assim que a gente habilita a Word totalmente. A mesma coisa se eu estivesse utilizando o canal 3 e 4 das minhas entradas e o 2 para minha saída. Só que aí eu estaria escrevendo na minha Word N mais 2. No caso do exemplo,
do PLC com 20 pontos de entrada, eu estaria usando a Word 101 e a Word 102. Eu vou deixar o manual na descrição, porque é bastante interessante que a gente veja que aqui eu estou falando do cartão MAD42. Para o 44, eu teria 4 words, porque como eu vou ter 4 entradas e 4 saídas, eu vou ter 2 words para as entradas e 2 words para as saídas. Então o endereçamento fica um pouco diferente. Agora, definindo o tipo das entradas, a gente tem que entender como que vai funcionar esse código. Então, dentro da minha Word, nos bits de 0 a 7, eu vou ter a habilitação, né, do meu canal, que aqui seria o meu enable. No primeiro canal seria a entrada 1, né? Eu vou estar habilitando ele, então se eu colocar 0, esse canal está em desuso, e 1 eu vou estar utilizando, vou estar indicando que eu vou estar recebendo um sinal dali. O average seria se eu vou fazer uma média dos valores que estão entrando ou não. Aí você decide para a sua aplicação. E o range code, que seria realmente a definição do tipo da entrada. Se eu colocar 00, a minha entrada vai ser de menos 10 a 10 volts. 01 vai ser de 0 a 10 volts. 10 vai ser a minha entrada de corrente, né, de 4 a 20 miliamperes. E 11 vai ser de 0 a 20 miliamperes. Então, com isso, eu começo a formar o meu código. Então fica bastante fácil de entender que na minha primeira Word, como que eu vou representar, né? Aqui, já trazendo para o próximo vídeo, né? Mas mostrando como que eu faço a configuração. Então, aqui eu não vou estar usando a saída, no caso. Estou deixando o bit 15 habilitado e eu vou montar o meu código, né? Eu vou montar o que eu vou estar usando. No caso, olhando aqui para baixo, eu vou estar usando só o canal 1 e ele vai estar de 4 a 20 miliamperes, né? Definido como corrente. Então, eu vou definir aqui. O meu canal está em uso, que seria o meu bit 3 aqui? Sim, então ele é 1. Então, o input é 1. Eu vou querer que ele faça a média desses valores? Sim, pode fazer também. Então, 1 também. E como a minha entrada é de 4 a 20, eu habilito aqui o 10, né? O 1 e o 0 no final. E o restante do meu código fica dessa forma. Quando eu for movimentar isso dentro do meu PLC, quando eu for fazer o move, né, que eu vou jogar esse valor para dentro de uma variável, para depois eu poder fazer o scale dela, né, fazer as operações com ela e trazer isso para uma operação onde eu vou poder usar numa IHM, onde eu vou poder transferir realmente esses valores para dados reais e utilizar no meu programa de uma forma mais intuitiva, eu preciso transformar esse valor que está em binário para hexadecimal e aí sim começar a utilizar, né? Que eu vou estar alocando isso no meu endereço de memória e passar para a aplicação. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, num próximo vídeo eu pretendo mostrar para vocês como que a gente executou este programa aqui, como que a gente montou ele, o passo a passo e o funcionamento, né? Mostrando realmente o canal 1 funcionando, mostrando ele recebendo o sinal do meu sensor e depois, posteriormente, se for o caso, se for de interesse de vocês, a gente pode também fazer a tradução desse dado, né? A tradução desse sinal e usar isso para uma aplicação cotidiana, uma aplicação aí da sua empresa. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esqueça de comentar, não esqueça de curtir e valeu!